Boa noite, graça e paz, meus irmãos e irmãs. Com muita alegria nos reunimos nesta noite para cultuarmos juntos o nosso Deus. O Salmo 95, de 1 a 3 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Vamos, amados, nos reunir nesta noite para, com muita alegria, levar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. Eu não tenho dúvida que Ele tem sido para você, na sua casa, na sua família, Ele tem sido a rocha, Ele tem sido o escudo, a fortaleza, o socorro bem presente. Por isso nós nos reunimos, por isso nós o cultuamos, por isso nós o adoramos, porque só Ele é digno de, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Ele ser a nossa força e a nossa rocha. Vamos iniciar este momento também com uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, muito obrigado por termos o privilégio de nos reunir, mesmo que virtualmente como igreja, mas também estamos aqui ao lado dos nossos familiares e juntos vamos te adorar, vamos te louvar, mas também vamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, o nosso coração se alegra em poder adorar ao Senhor e também ouvir a tua voz. Muito obrigado por esses momentos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de você dar um like, se inscrever no canal e compartilhar o maior número de pessoas que você puder para que sejam abençoadas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos adorar e vamos louvar ao Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aclame ao
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Oh sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é, mais uma vez, declare comigo, queremos sim o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou muito em meu coração esses dias. Ele usou o pastor Danilo Figueira para trazer uma palavra e abrir meus olhos para esse tempo que estamos vivendo. Assim como Deus usou os profetas do Antigo Testamento para comunicar sua palavra ao seu povo. Inclusive hoje falarei de um profeta que foi instrumento de Deus para abrir os olhos do seu povo exilado. Sabe, queridos, sempre que nos reunimos, até mesmo nesse tempo de quarentena, usando a internet para transmissão de cultos, os treinamentos com a liderança, enfim, sempre tenho uma expectativa em meu coração. Eu creio que no seu coração também, em relação à palavra de Deus. O que Deus vai nos falar? O que é que Deus vai nos falar? Eu vou usar o texto do profeta Jeremias, no seu capítulo 29, de 4 a 14, para poder falar um pouquinho sobre isso. E eu lerei durante os pontos da mensagem. Mas sugiro que anotem o que Deus irá falar ao seu coração. Ler esse texto no contexto em que ele foi escrito e trazê-lo para nossos dias, em nosso contexto, ganhou um novo sentido para a minha vida. Na verdade, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou tremendamente ao meu coração para que também possa alimentar a sua alma e possa alimentar o seu coração. Vamos lá. Qual é o contexto, então, desse texto? Bom, os judeus tinham sido levados cativos da Babilônia. O rei Nabucodonosor permitiu que, mesmo sendo escravos, eles possuíssem terras, suas próprias habitações. A maioria deles estava em família e também buscavam cultuar ao Deus de Israel da forma permitida pelo governo. Eles estavam exilados, com uma certa liberdade, mas não se sentiam completos, pois estavam longe do templo, longe das suas casas. Para eles, o templo simbolizava o lugar para cultivar suas vidas espirituais. Eles eram um povo de Deus, mas não se sentiam plenamente vivendo a vida que Deus havia lhe proposto. E por isso, muitos deles se entregaram ao desânimo e ao saudosismo. Eles não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel. Em alguns momentos pensavam em retornar à sua terra para voltar a viver a vida que sempre viveram. Então Deus, vendo tudo isso, lhes enviou uma carta através do profeta Jeremias. Deus está sempre interessado no coração dos seus filhos, sabe, queridos? Ele usa o profeta Jeremias para se comunicar com o seu povo exilado na Babilônia. Ou seja, em resposta à angústia do seu povo, Deus falou. E eu quero dizer que Deus irá falar também contigo nesse momento. Se Ele foi capaz de falar através de uma carta, Ele pode também usar a minha vida para falar ao seu coração. Então se abra para isso. O recado de Deus ao seu povo naquela época, como para nós também hoje, é para nos posicionarmos da maneira correta diante das circunstâncias difíceis que a gente está vivendo. E olhando para nós hoje, nós estamos desfrutando de toda a liberdade que gostaríamos, não é? Estamos meio que confinados. Já faz um mês que as portas do templo onde nós cultuamos ao Senhor estão fechadas. Muitos negócios também estão com as portas fechadas. Alguns estão desempregados e sem perspectiva de quando conseguirão arrumar um novo trabalho.
Alguns estão doentes em casa, outros doentes nos hospitais. Estamos exilados, isolados, confinados devido à determinação de governos por causa de um vírus que tem matado milhares de pessoas. E essa situação tem tirado uma parte de nossas vidas e gerado no povo incertezas e medos. O bom de tudo isso é que o essencial continua conosco. Eu estou com a minha família, minha fé está comigo, ela não depende de lugares ou circunstâncias. O meu Deus está comigo e também está contigo. Mas mesmo assim, estamos vivendo um tempo em que não podemos desfrutar de tudo plenamente. Este texto é uma carta de Deus a uma nação que está no exílio. Esse texto é uma carta de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Sabe, queridos, a essência que Deus queria comunicar a eles que estavam exilados na Babilônia era que aquele tempo não era um tempo casual, não era um tempo perdido e sem sentido. Mesmo que demorasse até 70 anos, que foi o caso deles, não sei quanto tempo vai durar a nossa quarentena, mas espera que não seja tão longa assim. Mas Deus queria comunicar àquele povo que havia um propósito em todo aquele tempo de reclusão, de isolamento. Aquele tempo não era, na ótica de Deus, um tempo de quarentena, mas era um tempo de ajustes. Era um tempo de tratamento, era um tempo de reformas. Era uma forma para Deus trazê-los para perto de si e também para Deus colocar no coração dos seus filhos na perspectiva correta da vida. E é assim que eu tenho aprendido esse tempo. Esse é um tempo de ajuste, é um tempo de tratamento, é um tempo de correções. A maioria das pessoas estão, entre aspas, presas em suas casas, mas Deus não quer que fiquemos de braços cruzados esperando o tempo passar e a vida voltar ao normal. Não. Porque Ele tem um propósito nesse tempo. E Deus espera que façamos alguns ajustes em nossas vidas. E primeiro, Ele espera que nós façamos um ajuste de perspectiva. Não sei como você está enxergando os fatos de hoje. Se está se vendo como vítima de uma pandemia ou está se vendo na perspectiva daqueles que servem a Deus. Veja só o que diz o versículo 4 de Jeremias, capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja isso, Deus começou dizendo ao seu povo que foi Ele que exilou o seu povo. Não foi a Babilônia, não foi o exército da Babilônia que tirou você de sua vida normal e colocou você nessa vida limitada. Fui eu mesmo, diz o Senhor, e eu tenho um propósito nisso. Sabe, queridos, eu creio que Deus está usando mais uma vez as circunstâncias para nos parar. Nós vivemos numa correria terrível, confiamos na força do nosso braço, de nossa inteligência, deixamos coisas essenciais de lado para correr atrás das urgentes. E agora Deus usa circunstâncias tão assustadoras para nos parar. E por isso precisamos fazer um ajuste de perspectiva. O que quero dizer com isso? Não se sinta vítima do acaso, vítima do que os governos falam, do que os médicos dizem. Você pertence ao Senhor se sua vida foi entregue a Ele. Então Ele tem sua vida em suas mãos. Nada, absolutamente nada acontece com você sem a permissão e a vontade de Deus, pois Ele tem um propósito em tudo que está acontecendo em sua vida e em minha vida. Esta é a perspectiva que devemos ter. Se somos seus filhos, não precisamos viver inseguros, com medo, revoltados, condenando os governos X e Y por causa dessa catástrofe, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu sei que não é fácil passar tempos assim, mas lembre-se que este é um tempo de ajustes. Comece ajustando, mudando sua forma de pensar, transformando sua mente, ajustes da sua perspectiva. Deus está no controle de tudo isso. Ele está trabalhando nossas vidas para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, que sabia lidar com todas as circunstâncias difíceis. Dentre as pessoas que foram cativas, estava Daniel, Azarias, Misael, Ananias, os seus amigos, né? Esses homens foram muito importantes, mesmo exilados em terras estranhas. E por que foram importantes? Porque entenderam que tudo estava dentro de um grande plano de Deus. Então, ao invés de permanecerem passivos, esperando que o tempo passasse, eles decidiram servir ao Senhor em novas condições.
Por exemplo, Paulo e Silas também, quando estavam presos em Filipos com os seus pés amarrados, eles não se desesperaram, não reclamaram por se sentirem injustiçados. Ali, naquele lugar e naquelas condições, eles serviram ao Senhor. Eles cantaram louvores, adoravam a Deus e todos os presos os ouviam. Eles estavam reclusos, confinados, em situação difícil, mas eles sabiam, eles acreditavam que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. E sabe o que aconteceu com tudo aquilo lá? Uma igreja surgiu, a igreja dos Filipenses. Deus está no controle e Ele vai fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. E segundo, este é um tempo de um ajuste de atitudes. Quando não estamos vivendo plenamente a vida que nós gostaríamos de viver, nós tendemos a nos encolher, tendemos a ficar infrutíferos, improdutivos, como se tivéssemos que hibernar até a tempestade passe. Mas não é essa a intenção de Deus para nós. Veja o que eu falo do versículo 5 até o versículo 7. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está dizendo aqui que a vida não parou. O fato de vocês não estarem no lugar que gostariam de estar não significa que não é tempo de crescer, que não é tempo de produzir. Este é um tempo de investir, de multiplicar. Não estou falando em fazer mais filhos, mas muitas vezes estamos paralisados com a decepção, quando na verdade Deus quer que semeemos onde estamos. Ele está dizendo, não parem. Se não podem estar no lugar onde gostariam, façam do lugar onde estão mais parecido com aquilo que vocês sonham. Tenham uma mudança de atitude. Não é hora de cruzarmos os braços, não é hora de nos entregarmos à tristeza, à insegurança, ao medo, ao pânico. É hora de entendermos que nesse novo formato de vida que estamos enfrentando, não sei quanto tempo vai durar, não é só uma pandemia do vírus, mas também a crise financeira, o desemprego. Enfim, ainda vai demorar para sairmos dessa situação. Não podemos então, portanto, ficar entregues às expectativas ruins, mas podemos frutificar, podemos plantar a palavra de Deus no coração daqueles que estão sofrendo, dos familiares daqueles que estão nos hospitais. Podemos investir em nossas famílias, podemos orar mais como família. É tempo de ajuste de atitudes. Muitos daqueles judeus que estavam na Babilônia foram paralisados pela tristeza, mas este não era o propósito do Senhor. O Salmo 137, de 1 a 4, escreve como eles se sentiam naquele momento. Olha só. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres e diziam, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Esta é uma forma negativa de reagir às circunstâncias. Mesmo com nossa vida muito limitada, nós podemos e devemos investir naquilo que abençoa as pessoas, para que quando as portas se abrirem de novo, estejamos mais preparados do que antes para prosperar na vida. E terceiro, esse é um tempo de um ajuste de sintonia. Nos versos 8 a 10 nos diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Deus está dizendo aqui, cuidado com quem você ouve. Deus está dizendo, eu parei vocês para que cheguem mais perto de mim, para que se haja uma maior intimidade entre nós. Eu parei vocês para que aprendam mais de mim.
Eu quero um povo que viva o evangelho da cruz. Mas nesse tempo haverá profetas para todo gosto. Alguns poderão te dizer: ei, Deus não tem nada a ver com tudo isso. Quando tiramos o foco do propósito de Deus, nós perdemos o nosso link com esse propósito. É muito importante que nesse tempo você escolha quem fala ao seu coração. Porque existem os profetas do caos. Feche os seus ouvidos para essas pessoas, porque Deus tem um propósito em tudo isso, hoje e no futuro. Ouça o que Ele está dizendo, Ele tem uma aliança com você. Haverá também aqueles profetas que vão dizer a você: continue a viver sua vida, seja apenas um religioso e nada vai acontecer, porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Alguns estão dizendo por aí que Deus abriu mão de sua santidade, que a graça é uma permissão para pecar sem culpa. Mas o que o Senhor está dizendo de verdade é: cuidado. Faça um ajuste de sintonia e busque a minha palavra, busque ouvir aqueles que têm um compromisso com a palavra integral. É isso que vai alimentar vocês. Vivemos um tempo tão difícil e desafiador, porque se divulga ideias e ideologias com tanta facilidade através da internet que podemos acessar todo tipo de fonte. O apóstolo Pedro, por exemplo, alerta a sua igreja da seguinte maneira, segundo Pedro capítulo 2, de 1 a 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Esses introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Estão querendo prender Deus no politicamente correto, mas somos aqueles que amamos a verdade, amamos a palavra de Deus. Faça um ajuste de sintonia. Não entregue somente o coração a qualquer tipo de ensino. Creia e comprometa-se com o Evangelho de Jesus. E este também é um tempo de um ajuste de confiança. O versículo 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É Ele que está dizendo: eu tenho planos de paz para você, planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Você não conseguirá compreender tudo o que eu faço, diz o Senhor, mas ao final tudo vai dar certo. Tudo irá acontecer de acordo com o propósito de Deus. Você pode crer nisso. Deus está no controle. Ainda que você veja no news que os números de infectados e de mortos estão aumentando cada dia, continue confiando em mim, diz o Senhor. Deus é um Deus de planos e propósitos. Ele não é e não está refém das circunstâncias. Nós somos limitados, sim, mas Ele tem controle de todas as coisas. Ele sabe tudo. Nele você pode confiar. E o último, e talvez o mais importante, faça um ajuste de prioridades. Com tudo que está acontecendo, Deus está nos dizendo: ajuste suas prioridades. Olha o que Ele fala nos versículos 12 até o 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quero te convidar a analisar sua vida neste tempo de quarentena. Pergunte a si mesmo: eu tenho crescido em meu tempo de oração com o Senhor? Em meu tempo de devocional, no conhecimento da palavra de Deus, eu tenho crescido? Se nada tem mudado em sua vida, você ainda não entendeu o propósito de Deus nesse tempo. Ajuste suas prioridades. Ajuste essas suas prioridades. Que esse ajuste produza uma maior intimidade com Deus. Que esse ajuste te leve mais perto para Ele, mais perto dEle, para ser e agir como o seu amigo. Ajuste suas prioridades. É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo, um tempo de ajustes. Eu gostaria que, enquanto ouvimos esse cântico, você voltasse o seu coração a Deus nesse momento
e que fizesse um compromisso com Ele de fazer alguns ajustes em suas vidas. Você sabe qual você precisa. Então ouça esse cântico, depois nós iremos orar. Deixa o amanhecer o meu levantar, seja sempre pra te louvar, pra te servir, mostrando teu amor a todo ser. Deixa o amanhecer o meu levantar, seja sempre pra te louvar, pra te servir, mostrando teu amor a todo ser. Mesmo na angústia, fome ou na dor, em todos os momentos quero louvar. Mesmo na angústia, fome ou na dor, pra sempre servirei ao meu Senhor. Pois digno é o Cordeiro de receber a força, o poder e a honra, riquezas, sabedoria, glória e louvor. Pois digno é o Cordeiro de receber a força, o poder e a honra, riquezas, sabedoria, glória e louvor. Mesmo na angústia, fome ou na dor, em todos os momentos quero louvar. Mesmo na angústia, fome ou na dor, pra sempre servirei ao meu Senhor. Pois digno é o Cordeiro de receber a força, o poder e a honra, riquezas, sabedoria, glória e louvor. Pois digno é o Cordeiro de receber a força, o poder e a honra, riquezas, sabedoria, glória e louvor. Glória e louvor. Glória e louvor. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de estar nesse momento ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu recado. Assim como o Senhor usou o profeta Jeremias a anunciar, ó Deus, uma palavra àquele povo que estava exilado, aquele que o povo estava sofrendo, tristes, ó Deus, ali, confinados àquela circunstância. O Senhor está vendo a mesma coisa conosco hoje. Isso está trazendo esse recado para nós, de ajustarmos as nossas vidas. Eu quero pedir, Pai, por favor, nos ajude a arrumar, a corrigir aquilo que está em desordem, aquilo que está em desacordo com a vontade do Senhor. Eu sei que o Senhor está nos parando, o Senhor está corrigindo a nossa vida, para que possamos rever
os nossos conceitos, nossos valores, nossos princípios, ajustá-los de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor falou profundamente em meu coração sobre ajustar a minha vida, eu quero pedir que o Senhor fale também ao teu povo, aquele que está assistindo nesta hora, cada um que está vendo nessa palavra, nessas suas casas. Por favor, vá em direção a eles nesta hora e ministre os seus corações, traga a eles a consciência do que precisam ajustar em suas vidas, porque esse é um tempo de ajustes, esse é um tempo de tratamento, esse é um tempo de correções, até que as coisas se normalizem. É um tempo de correção de valores, de rotas, de vida, seja familiar, seja no trabalho, seja financeiro, enfim, Senhor, é um tempo de ajuste. Por favor, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo toque em cada um desses que estão ouvindo essa palavra, que profundamente possa mudar o coração deles e que possa aprumá-los de acordo com a vontade do Senhor. Porque sabemos que nada está fora do Teu controle. Sabemos que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós amamos ao Senhor. E nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Pai, entregamos a vida dos irmãos e irmãs que estão sofrendo, ou porque foram infectados, ou estão nos hospitais, ou estão sabendo de irmãos que estão nos hospitais. Por favor, seja com eles, guarde-os, fortaleça-os, mantenha-os firmes na fé no Senhor, que eles continuem a crer em Ti e a confiar no Senhor. Eu oro, Pai, com gratidão no coração, em nome do Senhor Jesus por esse tempo. Continua a falar com a gente, Pai, é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, seja sobre a sua família. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja derramado sobre sua vida, sobre sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você e um bom restante de semana e encontre você no próximo sábado do nosso culto. Um grande abraço.